aguardar um pouquinho, tá? O pessoal aí entrando. Sandra, de onde você fala? Onde você está? Onde você mora? Você está me ouvindo? Ok, vamos iniciar. O horário, eu gosto de cumprir o horário na risca. Hoje eu resolvi bater um papo aqui com vocês sobre proteção e autorresponsabilidade, né? A prática da espiritualidade com sabedoria. Muitas vezes a gente não tem noção, né, de todas as coisas que existem à nossa volta, está tão próximo, dentro mesmo da gente, né? E temos essa necessidade de buscar fora, como sempre eu falo aqui. Buscamos em alguns templos, né? Entramos em algumas religiões, onde pessoas comungam, né? Mais ou menos das mesmas ideias, dos mesmos conceitos. As pessoas hoje em dia eu tenho percebido que elas estão muito batendo na tecla da questão da religião, né? Deixa a religiosidade, siga o caminho da espiritualidade, tudo mais, todas essas coisas aí. O que eu penso é que para você ser uma consciência em pleno ser, né? Realmente ser uma consciência, você não precisa de nada externo, mas muitas vezes nós encontramos aconchego, né, em determinados lugares. É bom estarmos no meio de pessoas que pensam como nós, que comungam, né, das nossas crenças. Só que muitas vezes essas crenças, elas limitam, elas tiram meio que a tua liberdade, não tira a liberdade, porque somos nós que permitimos, né?
mas tem muito dogma, são muitos dogmas, muitas ideias que eu não acho que sejam interessantes para um processo de autoconhecimento, né, de autorresponsabilidade. Quando você frequenta determinados ambientes, quando você frequenta determinados lugares, se cria uma egrégora. Então, todas as pessoas que estão ali, elas basicamente elas emitem um tipo, é como se emitisse não a mesma energia, não é isso, porque todos nós somos, muitos dizem somos um, né? Não, mas nós somos indivíduos, né? Nós temos nossas particularidades. Mas existe essa egrégora, então assim, tudo que tem ali dentro, você de uma forma ou de outra, você termina assimilando aquilo ali, né? De uma forma energética, de uma forma espiritual também. Se você está frequentando algum local onde você se sente bem, onde você está feliz, onde você está conseguindo seguir por um caminho de altruísmo, né, de bondade para consigo mesmo, para com o outro, tá tudo certo, né? Independe, você pode estar em qualquer lugar, desde que você esteja bem dentro de você, isso é o que importa. Nós sempre tivemos essa coisa de ser, de esperar que alguém fora nos salve ou nos ajude, né? E a gente termina dando muito poder até para outras pessoas, como já comentei várias vezes, e em um Deus que foi criado, né, para controlar. É mais ou menos um... Oi, da Giovânia, boa noite, querida, bem-vinda. Então, esse Deus colocado, né, por determinadas religiões, ele nos castra, ele nos castiga, ele nos pune quando erramos. Então, assim, até que ponto isso realmente é real, né? Realmente é real. Então, até que ponto a gente pode pensar, é interessante pensar dessa forma, né? Eu não acredito que seja, não. Eu vivi até os meus 35 anos pensando dessa forma e eu comecei a ver que não é bem por aí. Quando eu falo essas coisas todas aqui, eu falo das minhas experiências, né? E aí eu repasso para vocês, se vocês quiserem colocar em prática também, ok. Mas eu não gosto dessa coisa de ficar muito... dizendo o que faça ou o que não faça, né? Eu falo da minha experiência, eu coloco aqui a minha experiência. É tanto que eu nem sigo um roteiro. Eu simplesmente chego aqui e vou conversando com vocês. Então, assim, existe uma frasezinha que eu li, eu estava com um livro um dia desse, tinha uma frase que eu achei muito interessante. E essa frase me fez pensar o seguinte: era uma frase falando sobre essa coisa da gente, de quão doloroso, né? Eu não lembro bem a frase, tá? Mas era mais ou menos assim: de quão doloroso é você enfrentar reconhecer suas sombras, reconhecer esse seu lado não tão bonito, né? De se mostrar para o outro. Então, o que é que acontece? Quando a gente, na área de saúde, na área da medicina, nós fazemos tem um procedimento que se chama debridamento, que consiste em retirar a pele morta da ferida, tá? E esse processo, ele é altamente doloroso, mas ele é necessário. Porque quando você faz esse processo, quando você realiza esse processo, esse é o início da cicatrização, do processo de cicatrização. E nós estamos cheios de feridas, nosso coração está ferido, machucado, com tantas
coisas que muitas vezes assimilamos que não eram nossas, mas que assimilamos mesmo assim, outras, alguns traumas, né, que a gente foi vivendo durante toda a nossa existência, né, durante essa nossa vida, esses traumas de outras vidas também que vêm com a gente nessa. Então, assim, essas feridas, elas precisam ser curadas, né? E quando você tem quando você assume essa autorresponsabilidade, você começa a entender que você é responsável por essa cicatrização. O tempo vai ajudar, mas você pode ajudar o tempo a ser um pouco mais rápido, né? O processo ser um pouco mais, claro que no seu tempo, né? Cada um, é como eu disse antes, logo no início, cada pessoa, cada ser tem o seu momento, tem o seu time evolutivo. Então, você não respeitar isso, eu acho que não é por aí, sabe? Cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua forma, tem o seu jeito, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A questão da espiritualidade, por exemplo, espiritualidade e religião, como eu falei antes, o que é que acontece? Na religião existem todas os dogmas, né? Como os dogmas, como eu posso dizer, são regras, crenças, né? Tudo isso vem para você seguir aquilo ali, você tem que seguir aquilo ali de olho fechado, né? Porque senão você não vai conseguir ter a sua liberdade e por aí vai. Então, assim, a espiritualidade, a religião tem isso. A espiritualidade, ela é livre. Você consegue ter essa liberdade de movimento. Então, mas essa liberdade, ela tem que ter responsabilidade. E para ter essa responsabilidade, você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter, principalmente o autoconhecimento, para você ter noção até onde você pode ir. Porque muitas vezes, quando você não aceita o seu limite, você faz determinadas coisas, você pratica determinadas coisas, você realiza alguns atos que vão primeiramente te ferir. Quando você machuca alguém, quando você fere, antes ser ferido do que ferir, antes você ser machucado, ser, né, entristecido, do que fazer isso com o outro. Então, mas tudo isso, quando você tem essa responsabilidade, quando você assume isso, né, essa responsabilidade, é para com você, mas também de uma certa forma para com o outro, porque nós vivemos em uma sociedade. Não adianta a gente querer, tipo assim, vou fazer só por mim e acabou. Não é. Por mais que a gente tente, mas nós vivemos no meio de outras pessoas. Existem regras a serem seguidas, não dá para você sair também fazendo tudo na maior loucura, né? E é justamente sobre isso que eu queria comentar aqui, colocar aqui, pontuar, porque existem pessoas desse meio espiritualista, desse meio, que eles simplesmente querem impor o que eles pensam, impor a forma como eles vivem, a forma como eles acham que deve ser. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não temos que fazer nada, nós fazemos o que queremos, até um certo ponto fazemos o que sentimos a necessidade de fazer. Então, quando você assume isso, vai até ao nível, gente, eu tô falando isso aqui, não é só o nível físico, tá? É algo que vai muito mais além do físico. Então, indo de encontro à ideia de que todos aqui acreditam em vidas pós-vida, né? A continuação. O que é que acontece? Quando você toma determinadas resoluções, quando você assume essa sua benevolência que está dentro, é intrínseca ao ser humano.
a benevolência, o amor, o respeito. Só precisa você entrar dentro de você. E para você fazer essa viagem de retorno a si mesmo, essa viagem geralmente ela é um pouco dolorosa, ela não é fácil, muitas vezes você vai ficar sozinho. Então, existem pessoas que não vão comungar da tua ideia. Tá tudo certo, as pessoas certas elas chegam também, tá? Essa solidão, muitas vezes, ela também serve de aprendizado, ela faz parte disso, tá? Então, assim, quando você começa a ter esse respeito, esse autorrespeito e o respeito pelo outro, a partir do momento que acontece, que você faz isso, o que é que acontece? Todo um processo de autoaceitação, de evolução, processo de organização energética, chakras ficam em equilíbrio, porque vocês sabem que os chakras, por exemplo, quando eles estão em desequilíbrio, eles trazem doenças físicas, porque eles estão relacionados, eles estão ligados diretamente a glândulas no nosso corpo. Então é uma coisa também física, tá? E para manter esse equilíbrio, tem que ter um equilíbrio também no físico, principalmente. Então, todo um processo de voltar para si mesmo, quando você faz isso, você começa a perceber o seguinte: você começa a perceber que todas as suas atitudes vão interferir, de certa forma, na sua vida, no seu relacionamento em relação ao outro. É uma responsabilidade que vai além dessa autorresponsabilidade. As pessoas que têm determinadas faculdades, né? No espiritismo chamam mediúnica, em outras correntes se chama parapsiquismo. Então, pessoas que têm esse tipo de sensibilidade a mais, né? Elas têm um papel muito importante, elas assumem isso quando vêm para cá, e a partir do momento que você assume isso, você não está mais só, você se responsabiliza também pelo planeta que está te acolhendo de certa forma. E aí entra a questão de como você se alimenta, como eu já falei, né, aqui em outra live. Então tá tudo interligado. Cuida do físico, cuida do corpo, do emocional, cuida do energético, do espiritual, né? Quando você começa a entender toda essa engrenagem, automaticamente você começa a ter é interessante, você pega as rédeas da tua vida, você começa a ver que tudo é você. Sou eu que pego uma determinada experiência e a transformo em derrota ou em vitória. Existem momentos que você olha, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo assim que é 24 horas por dia, que é o tempo todo você super bem, super equilibrada, né? Aí paz e amor. Não é. Não é que você tem, mas você consegue manter isso por mais tempo. O seu nível de lucidez, ele aumenta. Então ele fica mais presente no seu dia a dia, tá? Então existem práticas que te ajudam nesse equilíbrio. Existem determinadas coisas que você pode realizar, por exemplo, são coisas que muitas vezes a gente passa e acha que é bobo, mas não é, faz toda a diferença. Por exemplo, julgar o outro. Essa questão do julgar, quando estamos na posição, por exemplo, de terapeuta, temos que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa que está ali na sua frente, você não pode dar um timbre nela. Essa daqui é tal coisa, essa daqui é tal coisa, sabe? Isso é muito, eu acho muito frio isso. Você tem que olhar a pessoa como um todo, né? Ela tem tudo isso junto, né? Ela não é só o emocional, ela não é só o físico, ela não é só o espiritual. A
partir do momento que eu tenho, como terapeuta, eu tenho essa consciência, como parapsíquica, eu tenho essa consciência, isso vai me dar uma certa liberdade de movimento, né? Como eu estava falando antes. Então, o julgar, quando você julga, quando dizemos assim, não julgue, que isso não é legal. Não é que você pode julgar, mas é um julgamento que você vai julgar a atitude da pessoa. Você não julga a pessoa. A pessoa naquele momento teve aquele desequilíbrio, mas aquilo não é ela integralmente. Então essa é uma grande diferença. E é por isso, nesse ponto entra essa questão deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. É nesse momento que você começa a ver que todas essas religiões, né, a questão religiosa que existe por aí, nós vemos também em outros lugares que não tem religião, mas é o ser humano, entende? É o ser humano. A ideia em si da religião, o termo religião, vem de religare. Era isso que era para as religiões fazerem. Era para ter essa conexão entre as pessoas, mas não é isso que a gente vê. É uma das maiores causas de separação, né? De separatividade. Vemos aí várias etnias que brigam com outras etnias que deveriam ser irmãs, né? Mas isso aí fica para um outro momento. Então, assim, quando você começa a sair desse plano terreno que nós estamos, é como se você subisse numa montanha. Você começa a ver a coisa de uma forma mais completa, digamos assim. E existem alguns amigos que nos protegem também. Eles nos dão uma determinada proteção. Mas essa proteção não é que ele vai ficar, como muitas pessoas falam, por exemplo, a questão do anjo, né? Ele não vai colocar asa em cima de você e proteger você para que você não sofra, não passe por desequilíbrio, não passe por momentos ruins. Não é isso. Essa é a ideia equivocada. O Deus que pune. Deus não está para punir ninguém. Deus é amor. Como é que vai punir alguém, né? Como é que vai gostar mais de um filho do que do outro? Não tem lógica isso. Então, todas essas ideias que foram colocadas na nossa... vamos desconstruindo aos pouquinhos. E isso é libertador, gente. Eu falo isso por experiência própria. Claro que para muita gente aqui não vai ser esse o caso. As pessoas estão bem onde estão, ok, tá tudo certo, entende? Tá tudo certo. Então, esses seres, muitos chamam de anjo da guarda, outros chamam de amparador, outros chamam de mentores espirituais, que são nada mais, nada menos do que amigos. São amigos que estão em um outro plano de existência, né? Estamos aqui são vários planos, não tem essa coisa de cima, embaixo. Se eu for gente boa, se eu for praticar o bem, eu subo, se eu não praticar, eu desço, sabe? Não tem isso, não existe. Porque o que existe tudo em uma dimensão, são dimensões diferentes, mas tá aqui, entende? Não tá acima ou abaixo. Então todas essas, vê como todas essas crenças, elas nos põem muitas vezes para baixo mesmo. Do pecado, né? Você está pecando. Essa questão do pecado, por exemplo, que é tão colocado, né? O pecar significa você não estar seguindo o caminho correto. Mas que caminho é esse? É o caminho da sua existência, é o caminho do que você veio para fazer, entende? Quando você sai meio do prumo, tá tudo certo também, depois você volta. Mas quando você assume, quando você começa a ter esse autoconhecimento, respeitando os seus limites, entendendo até onde você aguenta ir ou não, né? Limpando essa ferida, como você conseguir limpar, tem que se ver. É
cada pessoa vai reagir de determinada forma. O que é bom para mim, não necessariamente vai ser, não é que não seja bom para aquela pessoa, mas assim, para aquele momento que ela está vivenciando, talvez outras coisas sejam mais interessantes. É isso que eu queria colocar. Voltando à questão espiritual, né? Quando você assume essa responsabilidade, você para de ficar esperando que venha um salvador lhe tirar do buraco, tá? Teve uma vez que eu tive uma visão durante uma meditação, que foi, isso para mim foi, eu fui meditar me perguntando se realmente tudo isso aqui, né? Que realidade é essa que a gente vive, né? Até que ponto eu estou realmente no meu caminho ou não. Um dos sinais, gente, é alegria, tá? Quando você tá bem, é o primeiro sinal que você tá fazendo a coisa certa. Se algo que você tá fazendo não te deixa bem, isso quer dizer que automaticamente você não estando bem, você entra em um determinado processo de tristeza, né? De decepção, e isso abaixa a tua vibração, e aí cada vez tu entra mais ainda nesse buraco. Então é todo um cuidado que tem que se ter, né? E aí eu fiz essa pergunta, fui meditar. Muitas vezes, que a meditação mesmo, que eu acredito que é verdade, que é a real meditação, é quando não tem música, não tem ninguém dizendo o que você tem que fazer, é silenciar, tá? Isso não quer dizer que seu cérebro, no início, ele vai ficar igual um bando de macaquinho. As ideias que vão vindo, os pensamentos, eles ficam iguais a uns macaquinhos pulando. Mas aí você começa a domesticar esses macaquinhos, é mais ou menos assim. O pensamento, ele já não te domina. Quando a visão que eu tive foi a seguinte: eu estava dentro de um buraco com a mão estendida, e uma mão de fora, essa mão pegou a minha, só que ela não me puxou, ela só me serviu de apoio para que eu segurasse e impulsionasse e conseguisse sair de dentro desse buraco. Então é isso que esses seres fazem, eles servem de apoio, eles conseguem ter uma visão um pouco maior, né, mais ampla de tudo que nós estamos vivendo, e eles estão aí para nos ajudar com isso. Mas ajudar dessa forma, é você quem faz o trabalho. Ele só te dá, de vez em quando, ele te ajuda em coisas que você não consegue. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Quando nós frequentamos determinados ambientes, né, como eu coloquei da outra vez, determinados ambientes, frequentamos esses ambientes e não nos sentimos bem e tudo mais. A energia desse local, geralmente, não é uma energia... Quando você não se sente bem, é porque essa energia não é tão legal. Então, existem algumas coisas que ficam grudadas no nosso corpo espiritual, tá? Que são miasmas, algumas outras... Não vou entrar aqui nesse mérito agora. E para você conseguir resolver essas coisas, tem que ter uma pessoa que que tenha estudado para isso, não? Uma pessoa que seja responsável, que tenha lucidez e que saiba o que está fazendo, tá? Então não dá mais, chegou o momento que não dá mais para a gente deixar esses véus todos na nossa visão. Os hindus, eles falam nos véus como é que eles chamam? Nos véus da ignorância. Ou seja, quando você começa a retirar esses véus, você começa a ter uma visão mais real, mais realista do que é realmente a vida. Oi, Liduína, boa noite, Flor. Então, o que é que acontece? Quando você começa a ter todo esse acesso a tudo isso, como é que você vai ter esse acesso? Quando você começa esse processo na espiritualidade consciente, né? A espiritualidade com responsabilidade, com dedicação. Isso é uma coisa diária, não é só um sentar ali 10 minutinhos e tá tudo ok, pronto. Não é. É
durante o seu dia a dia, as atitudes que você toma em relação a você, em relação ao outro, as coisas que você pensa também, tá? O pensamento, ele é muito importante. Então, manter o pensamento mais equilibrado possível, o mais rígido possível. Para manter esse pensamento dessa forma, evitar haver tanta coisa, tanto acidentes e essas coisas que existem. Tudo bem, sabemos que existe, ok. Então, é tentar manter o máximo de lucidez durante o tempo que você está, né? Você está por aqui. Durante a noite, por exemplo, existem estudos já em relação a isso, que quando estamos dormindo, o nosso corpo energético, ele se desprende. E aí nós temos experiências oníricas, temos projeções. Essas projeções você muitas vezes vai estudar, né, em um outro plano, vai ter aulas, você vai ajudar eu, por exemplo, eu sempre participo mais dessa coisa de resgate, né, resgates, trabalho em hospitais também, hospitais espirituais, tá, gente? Então, assim, a partir do momento que aqui, na vigília física, né, aqui do jeito que eu tô aqui, eu começo a ter essa responsabilidade, assumir tudo isso, automaticamente em outros níveis, eu também vou atuar dessa forma, tá? Porque é tudo muito mais... aqui é como se a gente tivesse, essa nossa vida é mais ou menos como se a gente estivesse dormindo e sonhando, tá? Então, a verdadeira vida continua depois, na minha concepção, tá? Essa daqui é uma experiência que nós estamos tendo, tipo escola mesmo. Estamos tendo essas aulas, né? Colocando em prática o que a gente aprende. Muitas vezes, se não der para aprender, estuda no ano que vem. Então, é mais ou menos isso. Só que, assim, o mais importante de saber tudo isso é assumir a sua própria responsabilidade, assumir essa consciência. Você começar a entender que tudo parte de você. A física quântica, ela trabalha em cima disso. O mundo é como nós o enxergamos. Se você vê o mundo, determinadas situações que para você, para alguém pode ser um momento de desespero, de tristeza, para uma outra pessoa, esse mesmo momento pode ser de grande aprendizado, tá? Exemplo, pandemia. Muitas pessoas pegaram essa pandemia, estão vivenciando esse período desesperadas, dentro de casa, sem poder sair, depressão, pânico, síndrome de pânico, depressão, casais se separando, famílias sendo, né, separadas, violência doméstica. Então, a maioria, uma grande parte das pessoas não estão sabendo aproveitar todo esse momento, mesmo com dor. Gente, eu não estou tirando aqui a questão da dor que todos estão sentindo, da tristeza que é ver tudo isso, sabe? Animais sendo maltratados mais do que já eram. Então, assim, muitas pessoas, vou dar o meu exemplo mais uma vez. Eu aproveitei essa pandemia para quê? Primeiro, me dediquei aos cuidados da minha mãe, né? O possível, na medida do possível. E meu próprio autoconhecimento. Aproveitei curso que eu não tinha feito ainda, que eu estava com vontade de fazer e não tinha tempo. Aproveitei para fazer curso, aproveitei para ler livros que eu não tinha lido até agora. Aproveitei para entrar conhecer pessoas que pensam, que têm essa mesma vibe que eu tenho, que vão acrescentar no meu dia a dia. Então, assim, cada um aproveita da forma como pode. Eu não estou dizendo que essas pessoas que estão com essa pandemia, estão com problemas psíquicos e tudo mais,
vive o momento de acordo com a sua, com o que ela tem, né? Então, assim, aproveita, sabe? É isso que eu tenho para dizer. Aproveita esse momento para ficar com as pessoas que você ama, fica mais próximo, sabe? Ter uma ideia de que tudo isso que está acontecendo serve para aprendizado, para crescimento. Nós vamos sair disso, nós vamos sair espero que todos consigam sair disso com uma nova visão do que é realmente a vida. O respeito, dá um exemplo aqui, nada contra, tá? Quem quiser fazer, faça o que quiser com sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu. Eu fumei até os 35 anos, depois eu deixei de fumar, né? Parei de fumar. Eu vejo hoje em dia pessoas desesperadas procurando oxigênio para respirar, enquanto outras colocam um cigarro, né, fuma lá e maltratando, acabando com o seu pulmão. Então, assim, essa questão do respeito pelo próprio corpo também, sabe? É tudo uma consequência. Essa parte espiritual também entra nisso. A partir do momento que você realiza quando você faz determinadas coisas que estão indo contra você mesmo, que estão te destruindo, porque isso é uma autodestruição, a partir do momento que você faz isso, existem seres, consciências que estão nessa mesma vibração e vão chegar perto para aproveitar aquilo ali, porque eles precisam daquela energia ainda. Então, eu falei aqui o fumar, gente, mas assim, para dar um exemplo mais pontual, né, para vocês terem ideia assim do que eu quero falar. Outras coisas que acontecem quando você começa a entrar nesse mundo, nesse universo espiritualista, muitas vezes as pessoas fazem determinadas coisas que elas jogam, depositam, elas saíram da religião, né? Deixaram de depositar a responsabilidade, né, aos pés de um outro ser, de Deus ou de um santo, qual seja, e ela veio para um outro lado. Aí desse outro lado ela começa a jogar também a responsabilidade para outras coisas. Existem, por exemplo, técnicas que nós utilizamos que servem sim para nos ajudar. Por exemplo, a natureza. As plantas, elas têm esse poder, digamos assim, de melhorar o ambiente. Existem plantas, muitas, eu acredito que todos já ouviram falar, existem plantas que são feitas, são medicinais, que servem para chás, né, para cura de ferimento, para curas em vários sentidos. Então, existe a planta, a natureza, ela é muito sábia, né? Existe a água fluidificada, que também te ajuda nesse processo. Existe o passe magnético, conhecido no espiritismo como passe magnético, que nada mais é do que você, com a imposição de mãos... Oi, Dani! Com a imposição de mãos, você doa, você serve de instrumento para que essa energia universal entre através de você, flua através de você e vá para essa outra pessoa. Isso é um ato de amor, gente, né? É um ato total de amor pelo outro. Então você pode fazer isso também, você pode se aplicar um autopasse, existe o Reiki. Por exemplo, a Dani mesmo, ela trabalha com Reiki, ela é mestra em Reiki. Então, assim, para você ter esse equilíbrio, para você ter vivenciar isso de uma forma, né, de uma forma com responsabilidade, você tem que se cuidar. Você tem que estar bem na medida do possível, tá? Eu estou dizendo isso aqui na medida do possível. Não consegue ficar 24 horas por dia bem? Ok, fica 2 horas que você fique, já está de bom tamanho. Ah, Dilma, eu só estou conseguindo me manter lúcido mesmo assim
5, 10 minutos durante o dia. Tá, com o tempo, com a prática, você vai melhorando, você vai aumentando esse tempo. E vai chegar um momento que você vai se perceber com uma lucidez tão maravilhosa que dificilmente coisas que estão fora de você vão te tirar do teu centro. Ainda vão existir coisas que vão te tirar do teu centro, mas vai ser com menos frequência, você vai ser mais cuidadoso, tá? Muitas vezes a espiritualidade não significa, como muitas pessoas pensam, não significa você ter que oh, Deus, obrigada, meu amor. É energia, tá? A minha voz, ela é bem fanhosa. Você sente aí a energia. Então, o que é que acontece? Quando você faz, por exemplo, a meditação, né? Eu ia comentar aqui com vocês, tá? Lembrei. Quando você entra com essa coisa por exemplo, de ficar algum tempo, né? Você fica algum tempo mais consciente das coisas. A partir do momento que você faz isso, você começa a olhar para fora com outro olhar. Você começa a ver a vida com mais leveza, por mais pesada que ela esteja, por mais difícil, desafiadora que ela esteja. Você começa a ver isso com mais leveza. O que eu ia colocar antes, as pessoas tem a questão de moda, né? Tudo é na moda. Então vamos lá. Existe uma palavrinha que já está virando assim, ela já está perdendo a força que ela tem realmente, de tantas pessoas utilizarem ela de todo jeito, que se chama gratidão. Gratidão. Sabe, fala só por falar? Não é. Sempre que você for falar algo, ponha a tua intenção nesse algo, a tua atenção nesse algo, que aí tu vai potencializar isso. É como uma prece. De que adianta você chegar aqui, por exemplo, o Pai Nosso que já... Você não é isso. Não é isso que vai te conectar a esse eu supremo, tá? Não é com essa conexão com o divino. Ela se dá nos momentos que você simplesmente por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá de frente para o mar, sentado olhando para o mar, com uma sensação de bem-estar. Ai, eu tô tão bem, eu queria que isso fosse para o mundo inteiro, entende? Isso é a conexão, é aí onde se dá a conexão com essa energia. É muito mais. Existem senhoras, principalmente no Nordeste, é muito mais forte isso, as velhas benzedeiras. É impressionante a energia, a bondade que, sabe, a forma como essas mulheres fazem o trabalho delas. Eu vou trazer aqui em outras lives, tá? Vai continuar esse papo, ele é muito extenso, eu tô aqui dando só uma pincelada, até porque 1 hora só não é muita coisa para se falar, então eu tô tentando resumir o máximo que eu consigo. Quando você encontra determinados tipos de grupos de pessoas que pegam e tentam lhe impor algo, tentam trazer você para esse universo de que você não tem poder nenhum, de que você não tem poder nenhum, esse universo ao qual você é simplesmente uma pessoa que vai como é que fala, que vai com a Maria e vai com as outras, né? Uma pessoa que não que depende do outro para ser feliz, que depende do outro para... Saia, fuja, corra disso, porque não é por aí. Chega de aguentar isso todos esses anos, toda essa carga pesada em cima da gente. Quando você assume essas rédeas,
você assume a responsabilidade também, tá? A medida vai e volta, é mais ou menos assim. Mas é libertador, você já não depende do outro. Você depende, essa codependência vai ser mais para quê? Para você avançar nesse seu caminho, nessa sua busca. Pessoas que vão agregar, né? Vão ensinar coisas a você, vai ter essa troca. É isso, é coexistência. Essa é a palavra de lei, coexistir. Assim como você coexistir com a natureza, coexistir com os outros, coexistir com, sabe? Tem isso, esse cuidado todo, com todos esses níveis de consciência, tá? Muitas vezes a gente... Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer, pode fazer, tá? Algum comentário, fica à vontade. Simplesmente, muitas vezes, você passa eu esqueço de mim, né? Como eu e a Dani falamos na outra live. Esquecemos muitas vezes das nossas necessidades, né? Para servir ao outro. Uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nada contra, tá? Mas cada um faz o que quer da sua vida. Existem determinados locais onde deveria se pregar o amor, a benevolência, o respeito ao outro e tudo mais. Não, o que é que fazem? Colocam cada vez mais medo nas pessoas, e essas pessoas têm que dar dinheiro para que sejam salvos, para que sejam, né, levados a um local maravilhoso. Gente, não dá mais para perder tempo com essas coisas não, tá? Nós estamos vivendo uma era, está chegando um momento, já chegou esse momento. Essa coisa, esse infantilismo tem que acabar. O papai e a mamãe já soltaram as mãos, caminhem com seus próprios pés. Não tenham medo, vão cair? Vão. Tem horas que a gente vai cair, vai arrebentar o joelho, vai tropeçar, né? Vai se esborrachar, mas tá tudo certo. Depois a gente se levanta, bate, sacode a poeira e vai de novo. Mas não dá mais para viver com essa dependência. Por exemplo, eu relutei bastante em fazer essas lives e tudo, porque eu percebi que as pessoas, elas criam é um padrão de dependência, sabe? É tipo assim, quando você é terapeuta, a pessoa só faz determinada coisa. Não, primeiro eu tenho que perguntar à minha terapeuta o que é que ela acha. E não é por aí, sabe? Não é isso. Você faça com a sua consciência. Senta e pergunta. E sente o que é que o teu corpo vai responder. Tem determinada coisa para fazer hoje. Será que eu devo fazer? Será que eu vou me sentir bem fazendo? O que é que me vem? Qual é o sentimento? E para isso o autoconhecimento ajuda. Oi, Vê, tem nada não. É para isso que o autoconhecimento está aí. Ele vai te ajudar justamente nesse momento, para você entender o que é que o teu coração está, sabe? Eu vou fazer determinada coisa. Não, antes, quando eu pensava em fazer a live, era mais um movimento egóico, de exibição, de querer ser a salvadora da pátria, eu tenho que passar isso. Não, essa é a grande diferença quando você entra nesse autoconhecimento, nessa autorresponsabilidade, né? E você começa a praticar essa espiritualidade com responsabilidade. É justamente nesse momento. Aí eu parei para pensar, e quando você faz esse movimento de observação, de auto-observação, você não faz esse movimento com julgamento. Dilma, tenha vergonha, me poupe, como é que você faz isso? Não, Dilma, observe, você está tentando fazer por isso. Você acha que isso aqui é interessante? Não. Então, eu só comecei as lives quando eu observei em mim um movimento de altruísmo. Aí é totalmente diferente.
E aí as pessoas reconhecem, as pessoas aceitam, as pessoas entendem. Também quem não entende, ok, tá tudo certo, a gente se encontra aí pelas quebradas da evolução, é mais ou menos por aí, sabe? Então as pessoas certas vão chegar, as pessoas certas que precisam escutar determinadas coisas, nas quais serão repassadas aqui através das lives. Então assim, tudo isso é um movimento. Então, quando você assume tudo isso, você está dizendo: ei, eu estou aqui para ajudar a manter esse equilíbrio no universo. Olha que lindo que é isso. Você já não está mais aqui para ser ajudado. Entende? Quando alguém faz algo por você, não tem essa... É muito perigoso essa coisa de você dizer: ah, eu estou ajudando o outro. Que ajuda é essa? O que é que tem por trás dessa ajuda? Qual é o sentimento que vem atrás dessa ajuda? Então, não é ajudar, é você cooperar, é coexistir, sempre é coexistência, tá? Então, um coopera com o outro. Eu coopero com os animaizinhos, não comendo eles. Pronto, é a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. Isso quer dizer que quem come está errado? Não, gente. Cada ser tem a sua fisicalidade, tem as suas necessidades emocionais, físicas, psíquicas. Então, ok, sabe? Eu não gosto dessa coisa, porque senão você sairia de um padrão religioso para entrar em outro. Só muda o nome. Não, agora eu não sou mais tal religião, agora eu sou espiritualista, mas eu sou assim, assado, entende? Então, tirar isso são verdadeiras mochilas que, para você viajar, quando você viaja, você está fazendo uma caminhada, vamos supor, Verônica, que é atleta, sabe disso. Se você vai fazer determinada caminhada subindo, vamos colocar subindo uma montanha, se você carrega umas mochilas, uma mochila cheia de coisas, essa mochila vai pesar e você vai caminhar com dificuldade. A sua respiração vai ficar mais afetada, o seu corpo vai doer, né? O seu corpo vai ficar cansado, você vai cansar com mais rapidez, você vai se sentir mais, tipo assim, querendo desistir da caminhada, porque está pesando muito. Tudo isso que nós conversamos aqui durante toda essa live são esses pesos que nós colocamos nas nossas mochilas. Então, observar isso, tira todo esse peso. A vida tem que ter leveza, a vida tem que ter, viver com sabedoria, tá? E parar com essa mania de querer que o outro faça o que eu faço, o que eu acho que é legal, o que tem que fazer. Não. Se você se conectou com o que eu estou colocando aqui, por exemplo, se você acha que seria interessante tentar fazer isso também, ok, faz. Não, se é bobeira, também tá tudo certo, gente. Entende? Então, quando eu percebi tudo isso, aí eu comecei as lives. Eu entrei nesse movimento de compartilhar as minhas experiências. Todos nós temos o que ensinar um para o outro. Ninguém é melhor do que ninguém está mais... Existem algumas pessoas, lembra do exemplo que eu dei na live passada do navio, né, dos barcos? Tá todo mundo no mesmo bar, em barcos diferentes. A sua canoinha também vai chegar onde tiver que chegar, desde que ela saiba ir pelos lugares certos, né? Encontrar umas ondinhas aí meio pesadas, elas consigam manter o equilíbrio e não cair na água. Então é isso, sabe? É tirar todo esse peso, carrega menos peso. E falando nesse movimento aí, tem até, por exemplo, existem alguns sonhos que nós temos, que esses sonhos, muitas vezes, se vocês observarem, eles vêm com, você está carregando mochila, você está carregando mala, e essa representação desse arquétipo é justamente isso, é um monte de coisas desnecessárias que nós reunimos durante toda a nossa vida. Isso falando nessa vida aqui, mas existem coisas que nós trazemos de uma outra vivência.
Imagina, é pensar muito pequeno, achar que nós temos só essa vida aqui. Isso, se você começa a entender isso, você vai começar a ver que não existe injustiça. É tudo uma consequência. Qualquer ato nosso gera consequência. Simples assim, querendo você aceitar ou não, é desse jeito. Se você fez uma bobeira aí numa vida passada, nessa daqui você pode, ou você melhora e tenta fazer a coisa de uma forma diferente, ou você vai vivenciar praticamente a mesma experiência até que você aprenda a lição. Basicamente é isso. Essa coisa do karma, eu acho muito pesado a forma como é colocada, tá? Se eu matei alguém na outra vida, nessa vida eu vou ter que ser assassinado. Não é por aí também não. Existem coisas, se você pratica determinadas coisas que são consideradas benevolentes, né? Sem ego, sem tudo, se você pratica isso, automaticamente essas coisas, esse karma, ele vai dar uma aliviada, sabe? A Verônica colocou aqui, nem sabia sobre mochilas ou coisas nos sonhos que carregamos. Sim, pode observar. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já teve, em algum momento, teve um sonho assim. Uma dica, gente, que eu posso dar para que vocês pratiquem essa questão do autoconhecimento, que é muito interessante, anote, por exemplo, vai dormir. Sonhei com tal coisa. Vai lá e anota. Tem um diário com as suas... anota, escreve também tudo que te acontece durante o dia. Por quê? Isso vai te ajudar a entender muitas coisas. Coisas que você não consegue entender porque te acontecem, mas aí depois você vai lendo aquilo ali e vai chegando em determinados entendimentos. Por exemplo, sonhos. Eu sou uma terapeuta que trabalha com sonhos, tá? Sonhos, com projeções. Então, assim, se não está conseguindo sozinha, procura alguém, né, que possa te ajudar com isso. Existe a terapia junguiana, que trabalha com os arquétipos. Então, todo sonho que nós temos, geralmente ele tem uma mensagem que vai nos ajudar a entender determinadas coisas. Sonhos, projeções com pessoas que nos foram muito caras nessa vida, pessoas que partiram, né, que estão tão presentes. Então, assim, esses encontros, mas foi tão real. Sim, muitas vezes é real, sabe? Não dá mais tempo, gente. Chegou o momento de, ou você entende que isso faz parte, ou você continua com esses véus todos aí, continua tropeçando, continua caindo, continua quebrando a cara, até que um dia você resolva, porque querendo ou não, aceitando ou não, isso é uma realidade, tá? Eu digo isso porque eu vivencio isso no meu dia a dia. Nunca sonhei que estava segurando algo, tipo carregando uma mala, havia uma mala no sonho, né? Ou carregando ou segurando, mas geralmente esse é um arquétipo que representa tudo que você vem trazendo emocional, psiquicamente, tá? Geralmente tem essa conotação, as suas dores, tristezas, decepções, você vem carregando junto com você. Não precisa ser necessariamente mochila, mala, mas alguma coisa, baú, entende? Tudo isso, né? Tem essa representatividade. Então é isso, gente, a nossa live já tá acabando. Acabou. Praticamente já acabou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela companhia maravilhosa, por estarem aqui comigo, me doando esse tempinho de vocês. Eu agradeço imensamente mais uma vez. E mais uma vez repito, estou à disposição de todos, tá? Qualquer coisa, se quiserem algum tema, dar ideia de algum tema, me manda no direct que a gente vê como é que a gente pode fazer isso, tá? E talvez essa semana tenha uma live no sábado, todo sábado, podem, enquanto eu estiver por aqui, claro, vamos ter sim as lives, tá? Eu vou deixar gravada essa daqui, quem quiser vai lá na minha página, vai conseguir no Facebook também, eu tô postando. E fica gravado para vocês. Depois eu vou deixar também o meu canal do YouTube, tá? Para quando vocês quiserem assistir com mais, vocês vão lá no YouTube e conseguem acessar. Então é isso, meus amores. Acabou!
Muito obrigada, beijinho no coração de cada um, fiquem em paz, um ótimo domingo para todos, uma semana maravilhosa, com muita responsabilidade, em todos os sentidos, né? O universo precisa da nossa mãe terra, o nosso planeta está precisando dessa nossa ajuda, então vamos ajudar nos mantendo no máximo de equilíbrio que podemos, tá bom? E se não der, procura ajuda. Não é vergonha procurar uma ajuda, tá? Se não estamos conseguindo sozinhos, né? Claro. É isso. Fiquem bem e somos todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.